Bom, mais uma live aqui da ND. Hoje a gente vai falar sobre plano de execução BIM, certo? Também é conhecido como BIM Mandate ou BIM Execution Plan, BEP. A ideia hoje é nós darmos 10 dicas sobre BEP. Eu vou falar BEP para simplificar, tá? BIM Execution Plan, tá? A sigla de BIM Execution Plan, que nada mais é do que diretrizes e protocolos para você desenvolver um projeto, uma construção, um empreendimento de modo geral, de uma edificação, seguindo padrões que todos os envolvidos possam se comunicar melhor. Um dos segredos do BIM é você conseguir criar informação e reutilizar essa informação. Tá? E o BEP vem nesse sentido. Basicamente são protocolos onde vão se dizer como tudo vai ser feito, como a informação vai ser gerada, como a informação vai ser depositada em um local, como ela vai ser disponibilizada, quem tem permissão, quais são os formatos dessas informações, até que essa informação consiga fluir em todo o processo de uma forma eficiente. E quanto mais essa informação é reutilizada, mais benefícios a gente tira para o BIM, tá? E tudo isso naturalmente dentro de um referenciamento dinâmico, uma sincronia praticamente em tempo real, de modo a tornar isso bastante dinâmico, bastante eficiente, tá bom? Então eu vou abordar o que normalmente, tradicionalmente o pessoal fala sobre BEP, né, que são todas essas diretrizes. Eu vou citar aqui 6 a 7 itens que normalmente o pessoal se refere quando está falando de um BIM Execution Plan. Mas eu vou falar também de algumas abordagens um pouquinho mais amplas que, no meu entendimento, também estão dentro de um BEP. Abrindo um parêntese, várias instituições pelo mundo que falam de BIM, que estudam BIM, têm os seus próprios planos de execução BIM. Tá? Isso não é fechado, não existe um formato único. Ele existe justamente para isso, porque cada situação, cada empreendimento, cada projeto, cada grupo de envolvidos, cada cidade, enfim, cada equipe que se forma para desenvolver o empreendimento, ela precisa fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente uma da outra, tá? Então, isso existe exatamente para isso e não existe um consenso. O que você vai encontrar são alguns centros de pesquisa falando sobre BEP e dando uma espinha dorsal do que seria isso para você, e outras instituições em outros locais do mundo, de construtoras, órgãos governamentais, que também vão dar um plano desse para você poder desenvolver o projeto. Além disso, você ou a equipe que você faz parte, que vai desenvolver um projeto em BIM, também deve fazer um desse, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Então vamos lá. Primeiro item importante, primeira dica importante sobre um BEP, tá? E aí aqui eu vou falar uma dica já que está um pouquinho antes do que normalmente a gente escuta sobre BEP, que é uma estratégia comercial alinhada entre você e os outros profissionais que vão trabalhar com você no BIM. Como assim, Fábio? É muito comum a gente juntar diferentes profissionais e diferentes equipes para desenvolver um projeto em BIM. Precisa de um arquiteto, precisa de um calculista, precisa de um engenheiro eletricista, precisa de um engenheiro hidrossanitário, precisa de um engenheiro de obra, normalmente o que vem da construtora, precisa de um engenheiro orçamentista e para fazer o planejamento e o orçamento daquela obra, precisa dos arquitetos das diferentes especialidades envolvidas. Às vezes a estrutura ela tem 2, 3 calculistas diferentes, dependendo se é fundação, se é contenção, se é uma estrutura de concreto, se é uma estrutura metálica, madeira, vidro, etc. Então, são profissionais com perfis muito diferentes e, comercialmente falando, em empresas, em mercados relativamente diferentes. Apesar de todos eles trabalharem na construção civil, desenvolvendo o mesmo objeto, um mercado comercialmente falando para um arquiteto, para um engenheiro de obra, é bem diferente um do outro, tá? Então, como é que você vai alinhar estratégias dentro de um BEP
se comercialmente essas empresas, esses profissionais estão com focos diferentes, com linhas estratégicas diferentes, tá? Então isso é um dos pontos chaves, na minha opinião, para viabilizar um processo em BIM, tá? Então eu começo por isso. Toda vez que eu vou montar um negócio, isso, na verdade, os primeiros trabalhos que eu fiz não começaram assim. Eu comecei fazendo todo o planejamento BIM, como eu vou mostrar aqui, mas quando eu via alguns colegas direcionavam para um projeto, direcionavam para outro e não dava devida atenção àquele. Aí eu fui percebendo que é por causa dos seus interesses comerciais e isso é altamente respeitável. Cada um realmente tem os seus interesses. Mas para o processo em BIM, para um planejamento em BIM correto, a gente precisa alinhar isso. Então, como foi que eu consegui resolver isso? Eu passei a equilibrar os tipos de projetos que essas equipes pegam. Então a gente tem mais ou menos a mesma equipe que constantemente costuma pegar os projetos e alguns deles têm um tipo de projeto que é mais interessante. Por exemplo, para mim o mais interessante são empreendimentos imobiliários, residenciais ou comerciais. É onde eu consigo ter um lastro maior de retorno dos meus trabalhos. Mas para um engenheiro eletricista, por exemplo, fazer o projeto elétrico de um prédio não é a melhor parte do mercado para ele. Para ele, a melhor parte do mercado é um projeto industrial, por exemplo, onde o projeto elétrico é inclusive o projeto talvez mais importante de toda a indústria, até mais importante que a arquitetura. Então, para ele é muito mais interessante entrar num projeto de uma indústria do que num projeto imobiliário. Então, o que a gente passou a fazer? A gente passou a juntar uma equipe recorrente, alguns profissionais em cada área, e passamos a captar projetos em diferentes segmentos, de modo que a gente criasse um equilíbrio entre o interesse comercial desses profissionais, entendeu? Então foi a partir daí que a gente conseguiu, tanto o arquiteto dar um pouco mais de atenção, às vezes, a um projeto industrial que às vezes não demanda tanto do arquiteto, como um projeto de um empreendimento imobiliário, que o arquiteto trabalha mais a forma e tudo, ou às vezes até um projeto unifamiliar, por exemplo, uma residência unifamiliar, que a princípio não é um super interesse comercial de todos os projetos, porque são projetos pequenos, a gente tem que pegar mais projetos para dar mais vazão, mas a gente consegue, acaba equilibrando todo mundo e traz, por exemplo, os projetos de arquitetura de interiores. O projeto de arquitetura de interiores ele é muito mais interessante numa residência unifamiliar ou em apartamentos ou escritórios, né? Então a gente consegue equilibrar um pouco mais essa questão comercial, tá? Então essa é a primeira dica para a gente montar um bom planejamento BIM para os profissionais envolvidos, tá? Fazer um alinhamento estratégico comercial com as equipes que costumam trabalhar com você, tá bom? Segunda dica, contrato unificado. Isso aqui também foi outra experiência que eu fui adquirindo na prática, que muitas vezes os BEP não contemplam. A gente vê muitas vezes um planejamento BIM onde os contratos de cada profissional ou de cada equipe envolvida são contratos separados e esses profissionais fazem um contrato com alguém que gerencia esses contratos, normalmente a construtora ou o incorporador, tá? Então, os profissionais trabalham em contratos separados. Em resumo, eles só devem dar resposta às questões contratuais que estão no contrato dele. Isso, na minha opinião, é morte para o processo em BIM. Por quê? Porque o pessoal vai trabalhar da forma tradicional. Desculpa, pessoal. O meu Google Assistente entrou sozinho aqui, tá? Não sei porquê. Então, você ter contratos separados é morte certa no processo BIM, tá? Por quê? Porque cada equipe de profissionais vai trabalhar respeitando única e exclusivamente o que está no seu contrato. Em um processo BIM isso não funciona. Você tem que ter uma série de mecanismos colaborativos entre os profissionais, respeitar às vezes demanda dos outros e contar que os outros às vezes vão respeitar suas demandas para que esse fluxo ocorra corretamente. Então, a segunda dica, para minha opinião, é essa. Você deve ter um contrato unificado entre os profissionais, empresas e equipes envolvidas, tá? Como se faz isso? Hoje, o que eu faço? Eu junto a equipe que vai trabalhar no projeto,
eu abro um CNPJ para esse grupo de profissionais. Hoje, na legislação brasileira, existem recursos jurídicos, formatos jurídicos, onde você pode abrir temporariamente uma empresa formada ou por pessoas físicas, CPFs, ou por pessoas jurídicas, CNPJs, tá? Então, dessa forma, a gente consegue criar um formatinho jurídico só para aquela equipe. Normalmente aquela equipe ela faz mais de um empreendimento, um projeto, não precisa ser necessariamente só um, mas pode também ser só um. E dessa forma a gente cria esse vínculo entre os profissionais, tá? E da mesma forma existe um contrato entre esses profissionais onde eles se comprometem entre si a um colaborar com o projeto do outro, certo? Então isso é fundamental para mim. Hoje eu não entro em um empreendimento onde eu me comprometo em desenvolver os projetos, me comprometo com a compatibilização, me comprometo com os resultados que todo mundo busca aí no BIM, que a gente consegue atingir alguns, se não for em um contrato unificado como esse, tá? Porque eu sei que eu vou ter um vínculo entre todos os envolvidos. Lembrando, isso é uma base importante, aliado com aquela dica anterior, que é a de ter uma estratégia comercial equilibrada também entre essas equipes. Então, juntando esses dois itens, todo o restante, que é o que normalmente a gente escuta sobre BEP, sobre BIM Execution Plan, vai fluir. Por quê? Porque as empresas estão alinhadas financeiramente e comercialmente e elas estão em um contrato único como se fosse uma empresa só. Então, o segredo dessa história desse contrato único é justamente porque as empresas se comportam, os profissionais se comportam como se fosse uma empresa só. E o BIM, a proposta real do BIM, se a gente for olhar vários conceitos de BIM, é tentar ter um projeto único. O ideal era ter um projeto único, tá? O ideal seria ter um profissional só, que soubesse fazer tudo e utilizasse o mesmo software sem troca de dados. E tomasse todas as decisões sozinhas e validasse tudo sozinho. Óbvio que esse profissional não existe. Nós temos que reunir vários profissionais, várias empresas fazendo isso. Então, quanto mais unificadas elas estiverem, melhor. Existem no mercado algumas empresas que até fazem todos os projetos. Então, é literalmente a mesma empresa. Mas a gente não pode contar que uma única empresa vai conseguir ter arquitetos, engenheiros das mais variadas especialidades e arquitetos das mais variadas especialidades, sabendo utilizar o BIM, sabendo toda a metodologia, sabendo todo o processo integrado para desenvolver um projeto. Hoje existem já empresas no Brasil que estão fazendo isso, mas no mínimo, eu diria que a gente não pode esperar que os profissionais que estão lá sejam realmente os bons profissionais ou os melhores profissionais do mercado. É fato hoje que as pessoas que mexem bem em BIM e que têm alguma especialidade de projeto, elas estão com as próprias empresas dela porque tem muitas oportunidades de negócio. Então hoje é muito difícil uma empresa ter no seu quadro interno bons profissionais qualificados nas suas áreas, sabendo mexer em BIM, com experiência de projeto para desenvolver um projeto só. As empresas que estão fazendo isso, no meu entendimento, estão com, digamos assim, BIMs intermediários, tá? Também não estou dizendo que isso é errado. Tá? Inclusive foi um atalho há muitos anos usado por muitas construtoras, porque não havia profissionais fazendo, elas tiveram que incorporar no quadro das profissionais que fizessem isso para desenvolver os projetos em BIM. E de fato o resultado foi bom para elas, mas a maioria dessas pessoas hoje são os players do mercado que estão fazendo BIM, porque é natural, existem outras oportunidades mais interessantes do que ficar dentro de uma empresa fazendo só naquela empresa, entendeu? Então, o contrato unificado é um dos caminhos que a gente tem que seguir, tá? É um pouquinho chato, um pouquinho burocrático, é história de cartório para abrir a empresa tudo direitinho, firma reconhecida, tudo isso, tem que abrir e fechar a empresa certinha, tem uma contabilidade, tem um contador que tem que fazer essa contabilidade mês a mês dessa empresa, e tem que ter uma conta bancária só para essa empresa. Então, assim, existe isso, existe um custo para isso, mas esse custo se paga de duas formas. Primeiro, as empresas trabalham realmente de forma unificada, tá? E se alguma empresa não trabalhar, o grupo, isso está no contrato entre essas empresas, tiram aquela empresa e colocam outra, que isso é outra coisa fundamental para o BIM.
Comigo aconteceu uma ou duas vezes e nunca por culpa especificamente do profissional, porque normalmente essa equipe é formada por pessoas que a gente já conhece. Aconteceu porque o cliente, por alguma razão, quis trocar o profissional ou mudou o projeto, e aí a gente teve que trocar a equipe, tá? Então, é possível ainda a gente ter um certo jogo de cintura para fazer alguns ajustes durante o processo, tá? Então, o contrato unificado é importante. E a outra razão para se justificar financeiramente esse custo contábil de ter um contrato unificado é porque a gente evita imposto sobre imposto. Então, vamos supor que uma empresa fecha um contrato, aí chama todos os outros profissionais. A empresa que fechou o contrato, ela vai pagar notas fiscais para quem a contratou, e as outras empresas que vão trabalhar junto iriam pagar notas fiscais dos seus serviços. Então a gente tem um imposto sobre imposto. Com esse contrato unificado, isso não ocorre. Essa empresa que fechar o contrato, ela emite uma nota dos serviços para quem a contratou, e todos os outros profissionais ou as outras empresas envolvidas já recebem o equivalente à divisão de lucros, portanto já totalmente ok em relação a pagamento de taxas e impostos. Então a gente evita essa sobretaxa. Aí só nisso já justifica, na minha opinião, trabalhar de forma unificada. Se a gente olha o aspecto de ter empresas mais comprometidas uma com a outra, como se fosse uma empresa só, mesmo que seja para aquela equipe ou para aquele empreendimento, então se justifica isso, tá? Então essa foi a dica 2, ok? Vamos para a dica 3. Aí aqui na dica 3 em diante eu já estou entrando mais num BEP tradicional, digamos assim. Tradicional não, num BEP como a gente costuma ver nos documentos, nas academias ou nas instituições que colocam isso, ou nos cases que a gente vê publicado na internet. Então vamos lá. 3. Escopo detalhado. Isso aqui é o famoso LOD, Level of Development, né? E o pessoal confunde muito isso com geometria. A gente está falando aqui de nível de detalhe de modelo, a gente está falando de nível de detalhe dos objetos, a gente está falando de nível de informação, tá? Então é um pouquinho mais amplo, não é só geometria, né? A gente vê muitos exemplos de LOD, o pessoal colocando LOD 100, 200, 300, 400, 500, muitas vezes dando a entender que é só geometria, porque de fato a geometria vai sendo cada vez mais detalhada. Mas não é só geometria, tá? São outras informações ali envolvidas em relação a isso. Então é fundamental definir o nível de detalhe do modelo. Então, fechou-se um contrato em BIM e já tem que se definir com o cliente qual é o nível de detalhe de modelo que ele quer. É muito comum a gente ver, às vezes, alguém contratando, falando, eu quero em BIM, quero LOD 500. É impossível fazer um LOD 500 em qualquer projeto, em todas as categorias, em todos os objetos. O LOD 500 ele inclui até a manutenção e operação daquele objeto. Às vezes nem o fabricante tem essa informação, muito menos em BIM, tá? Ou o usuário, ou quem vai operar ali aquele objeto da edificação. Então, o interessante ao se definir o nível de detalhe de um projeto, de um empreendimento, em relação ao LOD, é você olhar objeto por objeto, categoria por categoria. Quais são os objetos que são interessantes? Você ter até o nível de operação e manutenção, um ar-condicionado talvez, que tem muito consumo de energia, tem muita patologia de infiltração, esse tipo de coisa, ou manutenção constante, quebra muito, as luminárias e tal. Existem algumas categorias que são muito interessantes, tem outras que não tanto, tá? Então, e isso é junto com o fornecedor também, isso é outro equívoco que às vezes o pessoal comete. Eles exigem do profissional que está projetando um nível de detalhe absurdo que quem tem que dar é o fornecedor. Então, às vezes não adianta exigir apenas do projetista, você tem que exigir da cadeia inteira. Então, ao se fazer um BEP, a gente tem que analisar o nível de detalhe considerando item por item. Então é o que eu faço. Normalmente falo, ok, você vai construir, você vai executar as alvenarias, você vai terceirizar as portas. Se ele vai terceirizar as portas, por exemplo, em projeto, às vezes basta o LOD 200, 300 no máximo. Não precisa entrar no 400, que são todas as especificações dos fornecedores, nem o 500 que é da operação e manutenção, entendeu? Então é isso que a gente tem que pesar na hora de fazer, definir qual é o LOD do nosso projeto, tá? Isso foi o 3. 4. Restrições. O LOD fala muito do que precisa ter em detalhes no modelo BIM.
mas eles não costumam tratar muito bem do que não tem. E um BEP, normalmente, ele fala muito do que precisa ter dentro de um modelo BIM, mas ele não fala muito do que não precisa ter ou do que não é possível ter. Tá? Então, é muito importante a gente criar as restrições. Então, eu acho isso aqui um ponto fundamental. Toda vez que eu defino o que é possível ter, ou o que a gente gostaria que tivesse no modelo BIM, um projeto, eu já na sequência eu coloco o que não precisa ter ou o que não é possível ter. Do que eu estou falando? Tem empreendimentos que não exigem a gente fazer uma análise térmica de carga térmica na fachada. Tem projetos que não existem, isso é possível fazer no BIM. Então, às vezes, alguém chega, eu quero o BIM, e não especifica isso, quando você vai entregar, ele fala assim, mas cadê o estudo da fachada, de carga térmica da fachada? Então, isso tem que estar claro, se entra ou se não entra. Existem também restrições nos softwares. Por exemplo, um software muito usado no Brasil em BIM para fazer projetos elétricos é o Revit. O Revit ele não dialoga muito bem com os nossos padrões, das nossas normas, e nem com alguns cálculos que a gente precisa fazer. Hoje o pessoal já está desenvolvendo plugins que fazem isso, ou algum artifício contornando o software, ou até às vezes um software externo jogando informação para dentro do Revit para poder fazer o projeto completo de elétrica no Revit. Então isso é uma restrição do software, assim como outros itens. Algumas coisas ele não quantifica, ou se ele quantifica de uma maneira diferente do que o pessoal que vai fazer o orçamento está acostumado a receber. Então é muito importante a gente definir essas restrições, para que não haja desentendimento. Tudo que for combinado sai barato para todo mundo e todo mundo atende às expectativas de todo mundo. Se isso não é pré-combinado ou acertado ou esclarecido como funciona, às vezes as pessoas que não estão no dia a dia do software, do processo, alguma coisa, acham que aquilo vai existir, vai ter ou vai vir daquela forma e não vem. Tá? Então é muito importante definir restrições. Ok? Aproveitando aqui, antes de começar o quinto item, eu vou responder uma perguntinha aqui que me fizeram ontem, que é o seguinte: qual a diferença entre BEP e BIM Mandate? BIM Mandate é um termo um pouquinho mais antigo para a mesma coisa, para BIM Execution Plan. Tá? BIM Mandate é ali para um pouquinho antes, se não me falha a memória, eu estou falando de memória aqui, um pouquinho antes de 2015, ou um pouco antes de 2012, alguma coisa assim, se usava mais o termo BIM Mandate. De lá para cá se popularizou mais o termo BIM Execution Plan. Tá? Isso é só teoria, na prática é a mesma coisa. Tá? O importante é que a gente tem que montar toda essa preparação e essas premissas, esses protocolos de projeto. Mas BIM Mandate ou BIM Execution Plan é a mesma coisa. Tá? Inclusive eu não uso nenhum dos dois. Eu comecei a fazer esses meus documentos de como a gente deveria se portar dentro do projeto um pouquinho antes ali de 2010, entre 2008 e 2010. Então eu chamava e chamo até hoje de protocolo de projeto e prototipagem. Então todos esses itens que eu estou falando, escopo, restrições e os que eu vou falar mais, nível de detalhe, tudo isso, eu chamo de protocolo de projeto e prototipagem. Mas como eu disse, o nome não importa, e se hoje você quiser falar o nome que as mais pessoas vão entender, BIM Execution Plan, BEP, tá? No português seria Plano de Execução BIM, tá bom? Então, deixa eu tirar essa perguntinha aqui, daqui a pouco eu coloco outra. Vamos lá, item 6. Justamente protocolos de projeto e prototipagem. É aqui onde eu detalho mais como cada projetista vai desenhar, organizar, nomear o seu projeto. Tá? Então, se a gente está falando de arquivos separados ou de arquivos unificados, todo mundo trabalhando no mesmo arquivo, não importa. A gente tem que definir como é que vão ser as nomenclaturas, as organizações, os padrões de representação, de apresentação, como cada disciplina vai conversar entre os seus objetos, novamente, seja em arquivos separados, como esses arquivos separados eles vão se comunicar com o outro, se ancorar no outro, representar o outro nos seus projetos. Então, todo esse padrão deve estar dentro desse protocolo de projeto e prototipagem. Eu gosto muito de destacar projeto e prototipagem, porque, novamente, lá nos BEP, o pessoal costuma tecnicizar muito isso. Como assim? Tem que ser esse nome, esse padrão, o software faz isso, então faz assim, assim, assado, importa, exporta nesse formato.
O pessoal vai muito para a questão técnica e esquece que a gente está projetando, tá? Então a gente tem que pensar que a gente está o tempo todo projetando. Então existe uma série de protocolos que eu coloco pensando nesse fluxo. Por exemplo, eu respeito cada projetista nas suas diferentes fases. Então todos esses procedimentos que a gente deve respeitar entre um e outro, eu faço por fase de projeto. Então o arquiteto no estudo preliminar ele trabalha de um jeito com um tipo de objeto que tem um certo nível de detalhe. Quando ele passa para uma etapa seguinte, por exemplo, o projeto executivo, ele começa a detalhar melhor. O calculista, ele trabalha numa pré-forma, depois ele vai para as outras formas do projeto, do pavimento tipo, depois outras formas. Depois é que ele vai para o cálculo, onde ele dimensiona melhor aquela pré-forma. O engenheiro eletricista também, ele quer alocar os pontos, para depois ele começar a fazer os encaminhamentos. O hidrossanitário também, ele tem que identificar onde são os pontos, fazer os encaminhamentos, depois trabalhar como é que vai ser essa circulação vertical e avaliar os chaves. Então, assim, cada projetista trabalha numa fase diferente. Então, a gente tem que considerar que isso é um processo de projeto. E no caso do BIM, é um processo de projeto através de um modelo BIM, que o pessoal chama. Eu chamo de prototipagem virtual. Então, a gente está prototipando virtualmente, isso é, a gente está projetando e construindo virtualmente. O projetar e o construir virtualmente, apesar de simular muitas boas situações que ocorreriam na obra, portanto, a gente consegue antecipar problemas, conflitos e tudo mais, ainda assim o processo de projeto virtual, num protótipo virtual, ele é diferente da cronologia normal de uma obra. A gente não faz um projeto virtual seguindo a mesma cronologia que a obra seguiria, apesar de ter o planejamento em BIM, que segue exatamente o cronograma para a gente ver exatamente como o projeto seria construído de verdade, isso ainda a nível virtual. Mas o processo de projeto é um pouquinho diferente, tá? Então isso a gente tem que considerar. Então esse quinto item para mim aqui, inclusive é onde eu acho que os projetistas conseguem dar um salto qualitativo maior nos seus projetos, é quando a gente começa a respeitar essa integração entre os projetistas, tá? Ok. Então vamos lá. Sexto item, cronograma online colaborativo. Isso aqui também é uma prática, um método, uma metodologia fundamental em um processo em BIM. Inclusive, no meu caso, eu até usava esse cronograma online colaborativo antes mesmo de ter os contratos unificados. Eu já fazia os meus projetos em BIM, mas os outros projetistas não faziam, mas eu precisava receber os outros projetos para eu juntar ali com o meu projeto, fazer uma pré-compatibilização, como normalmente hoje o mercado faz. Isso eu estou falando lá em 2007, 2008, antes de 2010, quando eu comecei a unificar os contratos. E eu já tinha muito problema de os projetistas entregarem, atrasarem e ninguém se entender muito bem nesses cronogramas. Cada projetista tinha o seu contrato com quem contratava, é aquela história que eu falei, ainda não tinha os contratos unificados. E ele dava satisfação para essa pessoa. Então ele entregava ali as etapas com ou sem os prazos sendo cumpridos. E aí a gente tinha muito problema de timing, de tempo de encaixe dessas etapas entre todo mundo. Por mais que lá na construtora ou na pessoa que estava contratando, ele tentasse coordenar isso, ocorria muito problema. Aí o que eu fiz? Eu peguei um gráfico gigante, uma plataforma online que faz gráfico gigante igual esse que se faz no cronograma de obra. Então eles colocam etapa, 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 as barrinhas das etapas, uma amarrada à outra. Então se uma atrasar, a outra atrasa, uma só pode começar quando a outra começa, quando uma termina, a outra tem que terminar. São os amarramentos possíveis nessas barras, além de outros itens. Eu passei a fazer isso nas etapas de projeto e fazer isso através de uma plataforma online. Eu não fiz em um software no meu computador. Hoje existem dezenas de plataformas online para fazer gráfico gigante de forma colaborativa. Então eu peguei as macroetapas ali de cada projetista, inclusive de algumas atividades que o meu cliente tinha que fazer, por exemplo, fornecer documento, fornecer topografia, fornecer sondagem do terreno, fornecer o programa de necessidades ou o período que havia dele avaliar os projetos. Então tinha ali um período de uma semana, 15 dias para ele avaliar as etapas que ele ia recebendo. Então a gente montou isso e amarrou e deixou os responsáveis por cada barra. Resultado.
daí em diante, 0 projetos atrasados. Porque nesse momento, por que eu comecei a fazer isso? Eu tinha uma dor muito grande que eu dava meus prazos para fazer os meus projetos. Esses meus prazos eram o dobro do tempo que eu precisava para fazer o meu projeto e eu não conseguia cumprir os prazos. Eu pensei comigo, tem alguma coisa errada, porque eu estou com o dobro do tempo e não estou conseguindo entregar. Aí eu comecei a registrar, primeiro só para mim, até eu liberar para os meus clientes e os outros parceiros. E aí eu comecei a perceber que o prazo era comido por atividade de outras pessoas, especialmente de quem me contratava. Então, às vezes, quem estava dando a bronca em mim era, na verdade, o culpado pelo aquele atraso, a maioria das vezes. E então, quando eu coloquei isso no cronograma, as maiores mudanças foram justamente dos meus clientes, que eles passaram a ver que o processo estava atrasando por culpa dele. E aí, esse mecanismo de eu ter uma etapa, finalizei a etapa, liberei para o outro, ou peguei uma etapa, antecipei e já antecipei a liberação para as outras etapas, ou principalmente, peguei uma etapa e eu atrasei aquela etapa e empurrei todo mundo para frente, esse mecanismo e todas as mudanças que eram feitas nessas barrinhas de atividades e dos prazos, automaticamente no dia seguinte todo mundo recebia um e-mailzinho falando: Fábio adiantou, Fábio atrasou, Fábio finalizou a porcentagem daquela atividade. Esse mecanismo já fez com que 0 projetos daí em diante atrasassem. Tá? Porque aquele prazo que antes estava em um contrato numa gaveta, que só quem tinha contratado sabia, às vezes nem o projetista lembrava direito, ou até ficava chato, você deu 20 dias para fazer o trabalho, cadê? Ficava chato ou difícil de operar isso. E com esse cronograma online, isso se resolveu de uma forma muito bacana. E às vezes as pessoas não faziam atrasos, não era nem de má fé. É porque não estavam visualizando aquilo para poder se organizar. Então isso é uma dica fundamental. Cronograma online colaborativo. Faça um gráfico gigante com as etapas de cada atividade, amarre uma na outra e fique atualizando todo mundo. Toda vez que tiver uma atualização, todo mundo recebe uma notificação. Isso é uma metodologia fantástica. No BIM, obrigatória, porque no BIM a gente não tem muita margem para atrasos ou tempo perdido entre uma etapa e outra. Tá bom? 7º item é o que eu chamo de colaboração sincronizada. Tá? Aqui lá no BEP, no BIM Execution Plan, seriam as atividades, as metodologias e os fluxos, os diagramas relacionados ao processo de tomada de decisão. Né? Como seriam as reuniões, que documentos iriam ser recebidos para aquela reunião e que documentos seriam gerados para aquela reunião ou aquele momento de avaliação dos projetos. Tá? Eu chamo de colaboração sincronizada. Por quê? Porque para mim é um momento permanente durante todo o processo. A gente tem os modelos sendo desenvolvidos, esses modelos estão sendo referenciados dinamicamente, portanto todo mundo o tempo todo tem um modelo atual mais vigente, alguém alterou, salvou, o outro já está recebendo essa alteração. Isso é feito através de um visualizador online, através das N dimensões, né? Então a gente pode ver o projeto do ponto de vista do arquiteto, da estrutura, do elétrico, do hidráulico, de interiores, da obra, do orçamento, via planilha, via os visualizadores onde registram-se todas as questões envolvidas, todos os conflitos, todas as possíveis soluções, todas as validações que estão sendo necessárias no projeto. Então tudo isso eu chamo de colaboração sincronizada através da visualização ND. Tá? Então é um ponto-chave aqui para mim. Hoje é aqui que eu consigo garantir que o projeto vai estar 100% compatibilizado entre todo mundo e que todo mundo vai considerar o projeto do outro para tomar decisões melhores no seu projeto. Então é aqui nessa colaboração sincronizada através dos visualizadores ND. Tá? E ND é o termo que eu uso, que significa multidimensional, para me referir ao 2D, ao 3D, ao 4D, ao 5D, ao 6D e a outras dimensões que não tem uma classificação específica para eles. Por exemplo, a realidade mista é aumentada, as próprias tabelas, que tem gente que chama de 1D, né, que são tabelas com todos os parâmetros dos objetos, enfim, tem multidimensões aí que a gente pode ter das informações do projeto. E tudo isso, se a gente olhar todos os itens que eu falei anteriormente, da questão comercial unificada, do contrato unificado e de todos os protocolos que a gente montou, isso aqui é para fluir de um jeito que todos os profissionais consigam desenvolver melhor os seus projetos. Tá? Então é por aí. Item 8, fluxograma de dados e decisões. Isso aqui é fundamental, gente. A gente tem que fazer vários diagramas.
de vários aspectos do empreendimento, dos projetos e dos softwares. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, eu já tenho praticamente tudo isso montado. Aí em todo novo projeto eu vejo o que vai ter de diferente daquilo e faço os ajustes nesses diagramas. Que são, por exemplo, eu tenho um diagrama de formatos de arquivos. Então, quais softwares serão utilizados? Software X, Y, Z. Quais são os formatos que eles importam e exportam? Então, a gente tem que fazer um diagrama de como isso entra e sai. Por quê? Porque a gente vai identificar que alguns softwares não tem um formato possível de ser exportado para que outro aproveite, ou outro software não tem como importar aquele formato. Ou, caso haja como exportar e importar, aquele formato não é muito eficiente, ele gera algum problema, algum ruído, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que identificar tudo isso. Isso é fundamental, porque a maioria das vezes, por mais que a gente mexa bem nos softwares BIM, a gente não consegue identificar toda a cadeia de formatos de arquivos e principalmente quais informações a gente consegue aproveitar. Essa, por exemplo, é uma das minhas críticas e ao mesmo tempo soluções para você migrar do Revit Link, por exemplo, onde você pega vários arquivos do Revit e só faz uma referência do outro, para você ir para um arquivo central unificado. Porque é o mesmo arquivo, é o mesmo formato de arquivo, sendo que a gente passa a trabalhar no mesmo arquivo e os objetos interagem de forma diferente. Tá? Então, para vocês entenderem como os formatos, e mesmo o próprio formato, mas a forma como você faz essa conexão dos arquivos, já muda completamente o processo. Tá? E aí, se a gente for para os outros formatos, as saídas de documento, isso aí muda bastante. Então, a gente tem que fazer diagrama dos formatos, a gente tem que fazer diagrama, por exemplo, do fluxo de tomada de decisão. Quando cada decisão é tomada e quem gera essa decisão e quando. Então, por exemplo, quem é que decide qual vai ser o terreno onde vai ser feito o projeto? É o proprietário que chega com o terreno comprado e fala, eu quero fazer um hospital aqui. E às vezes não pode fazer lá. Ou deveria ser uma consultoria prévia. Ou deveria ser quem vai construir, chamando pelo menos o arquiteto, ou pelo menos o setor comercial, se for um empreendimento comercial, para escolher um terreno para comprar. Então, assim, quando uma decisão é tomada por quem, é muito importante. Então, até esse fluxo de tomada de decisão, a gente tem que montar um diagrama. Aí, quando a gente começa a entrar nas questões técnicas, isso vira uma nuvem gigantesca de possibilidades. Né? Então, por exemplo, quando é que a gente decide qual tipo de alvenaria vai usar? Será que o fluxo de vendas daquele empreendimento influencia na alvenaria que vai ser usada? Se vai ser uma estrutura em concreto ou metálica ou madeira, será que influencia em qual alvenaria a gente vai utilizar? Então, assim, isso é know-how de projeto, experiência, trabalhando, coordenando, fazendo projeto, construindo, para a gente saber mais ou menos quando é o melhor momento de tomar cada decisão. Desculpa, gente. E ainda assim, depende muito do projeto e da parte comercial do projeto para a gente decidir melhor quando cada decisão é tomada, tá bom? Então, esses fluxos são fundamentais. Isso aí a gente desdobra isso aí em vários outros assuntos, tá? Por exemplo, os depositórios dos arquivos. Onde esses arquivos vão ficar? Então, a gente faz um fluxo de onde cada arquivo fica. Eu não estou falando quais softwares vão se comunicar, nem o formato do arquivo, nem a informação que vai ter lá dentro. Estou falando onde esses arquivos vão ficar, quando eles vão ser enviados, se eles vão ser enviados o tempo todo, sincronizado, se vai ter alguma operação manual nesse fluxo, porque nem sempre, por mais que a gente tente integrar, deixar sincronizado automaticamente, ainda tem momentos que a gente tem que ir lá e dar o comando, tá? Então, esses fluxos têm que ser feitos. Aí, assim, no começo dá muito trabalho fazer isso, mas depois que você monta os principais fluxos, para os projetos seguintes você só vai fazendo os ajustes, tá? O mais difícil, o fluxo mais difícil é o de tomada de decisão, porque ele muda muito. Por exemplo, cada construtor que eu tenho um fluxo diferente, porque é a maneira como ele participa do projeto, né? Então, eu sempre vario muito esse fluxo de tomada de decisão. Eu tenho clientes que quase não participam do processo, eu tenho clientes que vêm uma vez por semana participar do processo, tomar decisão, que é o que eu gosto de fazer, e eu tenho clientes que todo santo dia estão tomando decisão sobre o projeto. Eu também gosto muito disso. Então, para cada um deles, em resumo, para cada cliente que eu tenho, eu monto um fluxo diferente, tá?
Então esse é o que dá mais trabalho. Mas o demais dos formatos, como normalmente a gente replica um processo e cada vez amadurece mais ele, os dados, os formatos dos arquivos e tudo mais, eles sempre estão mais ou menos se repetindo, tá? Item 9, tomar só uma aguinha aqui, com licença. Aproveitar e responder uma perguntinha aqui antes de ir para o próximo item. Deixa eu ver aqui. Fases e parâmetros que devem criar que englobem as diretrizes do contrato. Tá, fases e parâmetros que devemos criar para que englobe as diretrizes do contrato. Isso é importante, né? Em relação a fases. Tradicionalmente, o projeto ele é feito naquelas etapas convencionais, inclusive etapas que estão definidas em normas. Se você vai fazer um projeto público, tem que seguir aquela nomenclatura daquelas etapas. No BIM, aquelas etapas não existem, tá? Eu, no começo, lá por 2010, quando eu comecei a fazer as coordenações integradas em BIM, eu tinha 2 cronogramas de etapas. Eram aquelas etapas convencionais, estudo preliminar, projeto básico, projeto legal, projeto executivo, detalhamento, né? Falando de arquitetura. De estrutura era a pré-forma, a forma dos outros pavimentos, depois era o cálculo junto com as armaduras, com detalhamento. E assim eu tinha aquelas etapas tradicionais. Mas em paralelo eu já tinha o que era ali o início das fases que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com 3 fases de projeto em BIM. A primeira fase eu chamo de fase de concepção inicial, que é onde 90% do trabalho é do arquiteto com o incorporador, o construtor, quem está ali definindo qual vai ser o produto que vai ser construído, se for um cliente particular, é o dono do imóvel ou do comércio. Então ali a conversa é 90% arquiteto com essa pessoa. Os outros projetistas eles já entram nesse momento olhando, vendo e validando, porque eles precisam saber de 2 coisas. Uma é aquela história lá da integração da estratégia comercial, da primeira dica que eu dei. Os outros projetistas precisam se organizar financeiramente e comercialmente para entrar naquele projeto. Então eles já estão ali acompanhando, eles já estão cozinhando o projeto enquanto o arquiteto está ali desenvolvendo com o cliente. E a segunda razão é porque eles já precisam criar algumas validações. O arquiteto está se empolgando muito na forma, ou ele vai buscar uma forma com um determinado sistema construtivo, ou uma solução com um determinado sistema construtivo. Aí já vem o projetista e já fala, isso é assim, assado, isso é melhor, pior, pode avançar mais nesse aspecto, segura nesse aqui, porque essa solução exige isso. Então esse olhar do especialista, já ali na concepção, é fundamental para o arquiteto e para o proprietário de direcionarem melhor como vai ser o desenvolvimento. Então essa é a primeira fase que eu chamo, fase de concepção inicial. Isso seria o equivalente no tradicional ao estudo preliminar de arquitetura, tá? Aí vem a segunda fase do processo que eu faço nos meus planejamentos em BIM. A fase de concepção sincronizada. O que é a fase de concepção sincronizada? Que é a segunda fase que eu uso. É quando o arquiteto já tem todo o produto definido, espacialmente o projeto está todo definido, já maturou muito ali com o cliente, já mudou e desmudou, já botou 2, 3 opções para o cliente. O meu objetivo na primeira fase lá é terminar o cliente falando, Fábio, tá bom demais, vamos construir que eu já estou adorando, não aguento mais ficar discutindo o projeto, vamos construir. Aí nessa hora entram os outros projetistas, isso é, com o projeto mais maduro possível. Aí eles começam a fazer os projetos dele. Tem um pico inicial da estrutura, depois tem um pico das instalações e aí vem todos os outros projetos ditos complementares, né? Eu não gosto de usar esse termo. E a arquitetura em paralelo fazendo o detalhamento da arquitetura, tá? Então lá na primeira fase tem um pico do arquiteto e na segunda fase tem um pico da estrutura junto com as outras instalações, além dos detalhes da arquitetura. Nessa hora, quando a gente finaliza essa segunda fase, é para encerrar definição de projeto. Aí a gente passa para a terceira fase, que é documentação, detalhamento e documentação. Tá? No BIM, a gente tem uma vantagem muito grande de gerar documentos por causa do BIM, porque todos os documentos estão integrados. Mas para mim hoje, no nível que a gente está de integração, a gente tem tanta informação que hoje para eu fazer a documentação eu tenho muito mais trabalho do que antes quando eu trabalhava só no CAD ou quando eu estava no começo ali do BIM, que eu tinha um ganho gigantesco de produção, mas eu entregava mais ou menos a mesma documentação que eu entregava antes, apesar dessa produtividade de ser mais preciso, de ser melhor,
era mais ou menos a mesma coisa. Algumas coisas a mais que eram fáceis de fazer. Hoje não, eu tenho uma documentação muito grande para revisar texto, indicações, uma série de coisas, o link com as planilhas. Então hoje a gente tem a terceira fase, que é detalhamento, mais específico. Quando eu falo esse detalhamento, é o detalhamento que não é modelo. Isso inclui os cálculos, uma série de coisas, com a documentação, tá? Que é realmente revisar todas as pranchas, todos esses documentos que estão sendo gerados. Então eu separei nessas 3 fases. Não existe exatamente uma divisão como existe no processo tradicional de uma fase para outra, tá? Eu posso na arquitetura fazer concepção até a metade da concepção sincronizada, por exemplo. Tem umas partes do projeto que são menos importantes como produto. Por exemplo, às vezes a gente faz um projeto e eu não faço a área de manutenção, às vezes eu não faço na primeira fase, eu deixo para fazer nessa segunda fase. Por quê? Aquilo não vai influenciar zero no produto que está sendo comercializado. Então essas fases elas não encerram e começam outra não. Elas têm uma nuvem ali, um decréscimo e um acréscimo migrando de uma para outra, tá? E dependendo do projeto, por exemplo, projeto industrial, o calculista de estrutura ele entra comigo já na concepção. Porque a parte da edificação estrutural num projeto industrial é muito mais importante em um projeto industrial do que num residencial, por exemplo. Então ele entra comigo lá no começo. Então tem variações nisso também. Mas é mais ou menos por aí, tá? E os parâmetros dentro disso é aquilo que eu falei. São os protocolos de projeto e prototipagem. São muitos itens, são os diagramas e assim por diante, tá? Então vamos lá. Eu falei agora há pouco do item 8, que foram os fluxos, né, de dados e decisões, montar todos esses diagramas. Item 9, dica 9, coordenação de pessoas, tá, gente? Aí vamos lá. Esse item aqui é o mais importante em um BIM Execution Plan, num BEP, tá? Por que ele é o mais importante? Porque ele é o único que a gente não controla muito bem, tá? Formatos de arquivos, isso é totalmente organizável, planejável, direcionável, os softwares que a gente utiliza, os hardwares que a gente utiliza, tudo isso é perfeitamente controlável, tá? Agora, quando a gente fala de pessoas e gerir pessoas, é muito difícil, tá? Por isso que aquela sinergia lá do começo, pensando comercialmente, como cada profissional e cada empresa deseja trabalhar, quer de aspiração, trabalhando, equilibrando o que é melhor, o que não é tão bom de comércio, de produto e de serviço entre os profissionais. Aquilo ali ajuda a gente chegar aqui e ter uma sinergia maior entre esses profissionais. Projetistas e clientes, sejam eles incorporadores, construtores ou particulares, tem que ter uma sinergia muito grande. A gente tem que trazer essas pessoas que estão lá na ponta para dentro do processo. Eles têm que participar, eles não podem encarar o projeto como uma obrigação ou um sacrifício ou apenas carta horário para conseguir o projeto legal. Eles têm que perceber que eles são peça fundamental para desenvolverem o projeto. Então, tudo isso está dentro dessa coordenação de pessoas, tá? Aí existem dezenas, centenas, na verdade, de metodologias para a gente gerenciar pessoas. Existe uma metodologia chamada Design Think, que basicamente o que ela faz é identificar as melhores metodologias para cada situação. Então você vai desenvolver um projeto, vai conversando com as pessoas e a gente vai analisando o que é melhor. E você tendo o background de outras metodologias, você consegue trazer para cá algumas metodologias que já são consagradas para te ajudar nisso. E aí aqui pesa um pouco ter bons líderes, tá? E bons líderes aqui é um campo muito vasto de discussões, tá? E a gente entra nessa questão da colaboração, de você não ter um chefe, mas sim parceiros, colaboradores, mas ainda assim exige-se ter líderes, tá? Não tem como fazer um desenvolvimento desse sem ter líderes, e são líderes em vários níveis, não são chefes, tá? Reforço, não é questão muito hierárquica, é mais realmente pessoas que se destacam com algumas habilidades e a gente acaba buscando essas pessoas para encontrar um caminho, tá? Isso é fundamental. Então, essa gestão de pessoas aqui é um item importantíssimo dentro disso, tá? Dentro do planejamento BIM, tá? E o item 10 é reavaliar o processo, tá? Isso aqui também é constante e, apesar dele estar no finalzinho, no último item, ele não é feito no final do projeto, não. Isso aqui a gente faz o tempo todo. Existem metodologias para isso, tá? Por exemplo, existe o Agile e o Scrum, que são metodologias que vieram ali do pessoal que desenvolve aplicativos, mas elas ajudam muito no processo. O meu processo BIM hoje, ele é muito parecido
com o processo de desenvolvimento de um aplicativo, de um software, do pessoal da tecnologia. Isso é, muitas dessas pequenas decisões o tempo todo analisando, reavaliando e tomando decisão diária, reavaliando e semanalmente tomando novas decisões e reavaliando semanalmente o processo. Isso é o Ágil, o Scrum e dentre outros. Eu gosto de usar muito o PDCA, que é planeje, faça, do, cheque, que é avaliar, e agir, que é o act, tá? Fazer. Agir, desculpa, depois das análises. Isso eu tento fazer semanalmente nos meus projetos. O que é que deu certo? Isso, beleza. Vamos repetir e o que é que a gente pode fazer para aprimorar? O que é que não deu certo? O que é que deu errado? Isso, por que que deu errado? Por isso, vamos tentar corrigir. E o tempo todo. Isso é semanalmente, gente, porque os softwares hoje, eles mudam muito, eles têm muitas atualizações, a gente tem muita informação nova, o tempo todo a gente está estudando novas metodologias. Então é muito comum eu, no meio de um contrato, eu sento com o meu cliente, mudou isso aqui, podemos mudar, vamos para lá, vamos para cá, podemos atrasar, podemos acelerar, podemos investir mais nesse outro software, podemos trocar, porque isso está o tempo todo mudando, tá? Então é muito comum, os meus projetos hoje de empreendimento, de grande porte, eles são em torno de 6 meses, que na verdade no mercado isso é muito pouco, mas para mim é um contrato mais longo, de 6 a 8 meses no máximo. Então nesse tempo certamente vai ter mudança desse software, dessas coisas, tá? Então o item 10 é sempre avaliar e reavaliar o processo, tá bom? Então era isso, gente, as 10 dicas que eu passei para vocês de planejamento e execução BIM, tá? Um plano de execução BIM, e que é fundamental a gente fazer em todo novo contrato que a gente faz, e espero que essas 10 dicas aí tenham sido úteis para vocês, tá? Peço a gentileza que vocês mandem novas perguntas, mandem temas, e é isso aí. Vocês, quem já me conhece, sabe que eu estou sempre disposto a conversar sobre o assunto, compartilhar esse conhecimento e gerar novos conhecimentos. Quem não me conhece, muito prazer e vamos para frente. Até a próxima semana. Valeu, tchau.